volta com o cenário político de hoje. Nós estamos conversando com Elviro Rebouças, economista e também presidente do Previ Mossoró. Nossa pauta hoje é política nacional, mas também vamos falar sobre Previ, não tem como não falarmos sobre o assunto. E você pode mandar sua pergunta, seu questionamento ou tratar sobre qualquer outro assunto. Joga aqui seu assunto, sua denúncia, sua dúvida pelas redes sociais. Aliás, temos Twitter, Facebook, Instagram e o WhatsApp 88028979. Na sua outra rede social, você coloca lá, busca Cenário Político TCM, que não é difícil de achar. Fácil, fácil. E agora vamos dar uma olhadinha nos números do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos aí os dados de hoje, 27 de agosto, atualizados durante a tarde. Casos confirmados, 60.892. Número de mortes, 2.217. Aconteceu somente uma morte de ontem para hoje. A gente vê uma redução aí nos últimos dias desta semana. Casos suspeitos, 25.750 ainda. E 235 mortes por investigação. A ocupação dos leitos de UTI agora é a seguinte: região oeste, 52%, Pau dos Ferros, 40%. Teve uma queda boa aí de Pau dos Ferros de ontem para hoje, estava em 80%, caiu para 40%. Região metropolitana de Natal, 40%, segue em torno aí desse número. Região Seridó, 60%, também esteve mais alta essa semana, terça ou ontem, se não me engano. Região do Mato Grande chegou a ter os leitos totalmente liberados, hoje está em 50%. A fila de espera para UTI não tem nenhum paciente e a fila de espera por transporte para UTI tem um paciente. A gente vê aí uma evolução positiva desses números. Vamos ver agora nos municípios aqui da região oeste, tomando como base a capital Natal. Número de casos confirmados, 22.125 e 950 mortes. Aqui em Mossoró, 6.030 confirmados e 213 mortes. Em Apodi, 1.580 casos confirmados e 23 mortes. Açu, 1.534 casos confirmados e 52 mortes. Lá em Caraúbas, 357 casos confirmados e 3 mortes. Felipe Guerra, 135 confirmados, 3 mortes. Governador de Serra Rosado tem 120 casos confirmados e 3 mortes. Upanema, 239 casos confirmados e 5 mortes. Vocês veem aí esses números, vamos continuar torcendo. Ontem eu trouxe aqui que os números, a taxa de transmissibilidade ainda é grande aqui no Oeste, no Alto Oeste e no Seridó, então vamos ficar atentos e continuar tomando nossos cuidados. Existe aí uma esperança de uma vacina para dezembro, muitas notícias que a gente recebeu durante essa quarentena traziam a expectativa de somente 2021. Já existe uma esperança de que a vacina venha o quanto antes, então vamos torcer. E enquanto isso, a gente continua usando máscara, lavando sempre as mãos, álcool em gel, evitar passar a mão no rosto, evitar pegar objetos, encostar nos lugares por onde a gente passar, sair somente realmente em caso de necessidade, evitar aglomeração, todos aqueles cuidados que a gente vem falando há quase 6 meses aqui nessa pandemia. Vamos voltar então a conversar sobre economia com o Elviro Rebouças. Seu Elviro Rebouças, o Brasil tem dinheiro para a aplicação do Renda Brasil? O Renda Brasil está aí, em gestação, né? Iria ser anunciado na terça-feira, foi adiado para hoje, de hoje já foi para amanhã. Não é fácil. Não se pode ultrapassar o teto de gasto com a despesa do Tesouro. Um ano muito difícil, com a Covid-19 surpreendendo o planeta todo. O Brasil já estamos aí com a população de quase 120 mil mortes, 3 milhões e 700 mil infectados, e isso buriu com a economia negativamente. O PIB brasileiro esse ano deverá ter um decesso, deverá ter uma retração em torno de 6% a 7%. A arrecadação dos governos,
quer o federal, quer os governos estaduais, os municipais, caindo em função do paradeiro da economia, durante os meses de março, abril, maio, junho, julho, retomando parcialmente as atividades agora em agosto. É difícil, é um equilíbrio, é quase um jogo, digamos assim, é um labirinto entre as despesas que estão crescendo, com esse auxílio emergencial que vem em muito boa hora para não deixar a fome assolar os lares brasileiros. O governo foi feliz em dar esse auxílio emergencial mensal de R$600, mas isso bora com o orçamento da União. Você só pode tirar de onde tem o dinheiro. E não se fabrica dinheiro. Dinheiro se arrecada através de impostos, de taxas, de contribuições, de emolumentos, para poder retornar para o povo, em benefício do povo, na educação, na saúde, na segurança pública, na mobilidade urbana e em catástrofes como na situação atual. Nós estamos vivendo um regime de exceção que eu digo economicamente, um regime de pluralidade com essa peste dessa pandemia que nos infelicita. O governo está interessado em continuar contribuindo com os lares, com esse auxílio emergencial. Mas dificilmente, a partir do próximo mês, isso tenderá a ser maior de R$300, porque não há especificidade nem há dinheiro arrecadado para o Tesouro repassar para as famílias. São mais de 40 milhões de brasileiros que estão recebendo R$600 mensais para poder fazer face à pandemia. Então, você veja que um país com 210 milhões de habitantes, onde 40 milhões, ou seja, 20% da população está recebendo essa contribuição, é muito difícil o governo arcar com essa responsabilidade, que se fosse fixar em R$600, seriam 50 bilhões de reais a cada mês que o Tesouro teria que ceder, que teria que desembolsar para atender às necessidades, às angústias, o sofrimento da nossa população. O que deverá acontecer com o país sem a movimentação do auxílio emergencial, senhor Viro? Eu acredito que o auxílio emergencial, desse aí o nome de auxílio emergencial, o Renda Brasil, ele vai continuar até dezembro. Temos aí pela frente ainda setembro, outubro, novembro, dezembro, pelo menos 4 meses. Agora, numa proporção menor. Eu acredito a equipe de Paulo Guedes, que é uma equipe preparada do Ministério da Economia, apresentou ao presidente que seria uma contribuição de R$247 por mês. O presidente Jair Bolsonaro, naquele jeito todo peculiar dele, muito autêntico, muito afoito, aqui e acolá, falando mais do que resolvendo, não gostou da proposta. Houve, inclusive, murmúrios de que o ministro estaria dimissionário por entrar em choque com o presidente, mas as notícias que eu tenho de Brasília, notícias verossímeis, de que o ministro vai continuar, o elo de amizade, o casamento feito entre ele e Bolsonaro na campanha política permanece, não vai haver divórcio, esse casamento vai permanecer. Agora, vai ter que se procurar uma fórmula intermediária entre os R$600 que estava sendo concedido e a população agradecendo largamente, generosamente, essa ação de governo, ação de boa hora, e um valor menor, em torno de R$300 por mês. Porque nós estamos economicamente paralisados. O Brasil viveu 150 dias de inércia. O Brasil não, o mundo, de inércia econômica. O PIB dos Estados Unidos, que são a maior potência econômica do mundo, desabou no segundo trimestre de 2020 em 32%. O segundo trimestre nos Estados Unidos da América, a maior potência econômica do mundo, abril, maio e junho, o PIB de lá caiu 32%. Então, o Brasil deverá cair no primeiro semestre, de janeiro a junho, 11 ou 12%. Espera-se que de julho a dezembro haja uma retomada, um tracionamento econômico, e no final do ano nós vamos chegar aí com um PIB negativo de 6 a 7%, há analistas que preveem 9% de retração econômica, para um país que deveria crescer
3, 4% ao ano. Essa era a proposta do governo e nós tínhamos fundamentos plenos, fundamentos sólidos, concretos, de que atingiríamos esse crescimento, que seria muito bom para a economia. Mas veio a doença e infelicitou a todos nós, ceifando 120 mil vidas, e não só 120 mil vidas, 3 milhões e 700 mil infectados e paralisando quase todas as atividades econômicas do país. Eu acredito que até amanhã surgirá um meio termo, digamos assim, uma tomada intermediária para que Bolsa Família, ou Renda Brasil, seja feita aí em torno de R$300 por mês para cada brasileiro desempregado. Elvírio Rebouças, falando em meio termo, agora, além do auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro abraçou essa política desenvolvimentista no projeto de Rogério Marinho, o que gerou, inclusive, atrito com Paulo Guedes, um certo atrito com Paulo Guedes. Mas eu pergunto ao senhor, é possível encontrar um meio termo entre a política liberal e a desenvolvimentista? Obrigatoriamente encontrar esse meio termo. Não tem como não encontrar. Tem no Congresso Nacional quanto o governo pode gastar no orçamento do ano 2020. Nós estamos para terminar o ano e furar o teto da meta seria um exemplo da mais imperfeita realidade que se poderia fazer. Então, o governo vai ter que trabalhar dentro desse orçamento com a pandemia e não pode furar o teto da meta dos gastos para o ano 2020. O Congresso está atento, está aí o Supremo Tribunal Federal. Tivemos recentemente no Brasil, há cerca de 3 anos, a cassação de uma presidente da República, Dilma Rousseff, pelas pedaladas fiscais que foram dadas, maquiada de orçamento, e isso não pode voltar a acontecer. E é o que Paulo Guedes tem prevenido, e está prevenindo a toda hora ao seu amigo Jair Bolsonaro, com quem casou. Esse casamento foi feito em plena campanha, quando o Jair Bolsonaro dizia na televisão, em todo canto, quando se falava em economia, eu não entendo de economia. Realmente ele entende de Forças Armadas, ele entende de revólver, de metralhadora, de fuzil, mas de economia realmente ele não entende nada. E ele dizia que era com Paulo Guedes. Então, se ele dizia isso na campanha, nós temos que preservar Paulo Guedes agora, o posto Ipiranga, o famoso posto Ipiranga. Agora, o que o presidente está gostando, e se fosse eu ou você que estivesse no lugar dele, talvez estivesse gostando também, são os aplausos, as ovações, as olds que estão sendo realizadas onde ele chega, mas isso é temporal, o todo poder é temporal, a fora de Deus que é eterno. O presidente está gostando, está ficando muito satisfeito, muito sassaricando com esse apoio popular, principalmente no Nordeste, onde ele perdeu em todos os 8 estados do Nordeste, e hoje, onde ele chega, de Mossoró a Picos do Piauí, a São Francisco do Canindé, na Bahia, ele é ovacionado. Mas aí, nessa ovação, não são os olhos de Bolsonaro que mudaram, nem as ideias dele que devem ter mudado, não. São os R$600 por mês que estão botando alimentação, principalmente, na bolsa, na mesa diariamente do brasileiro. E o presidente já está querendo ensaiar a sua reeleição para presidente em 2022. E Paulo Guedes, como um bom economista, como um bom técnico, está privilegiando, está contemplando o ajuste das contas públicas, que devem ser controladas como Bolsonaro prometia em plena campanha. Concordo plenamente, viu, senhor Elvírio? No próximo bloco a gente continua a conversar, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.